Salve torcedoras, salve torcedores vascaínos, começando aqui felizes, né? Todo mundo alegre, todo mundo numa felicidade grande. Nesta quarta edição do Vasco para Poucos, olha só, já ultrapassamos o que a gente havia combinado, tá? A gente tinha falado em meia dúzia de vascaínos, estamos com 26. Tô vendo como é que eu faço para acomodar, né, tanta gente. Esse canal, ele foi feito para flopar, não foi feito para já tem muito canal fazendo sucesso aí sobre o Vasco, já tem muita gente aí fazendo muito barulho sobre o Vasco, então a ideia do nosso canal não é fazer barulho. Ele é o Vasco sendo debatido para poucos, porque são poucas pessoas que estão disponíveis de fato e com vontade de fato a falar com um pouquinho mais de profundidade sobre aquilo que acontece com o nosso clube, né? A gente vivencia aí Vasco há algum tempo, cada um a seu tempo, né? No meu caso, vem desde 1986, né, quando eu comecei de fato, me reconhecer como vascaíno, a torcer e até a minha vida modificada pelos resultados que aconteciam em campo. E muita gente tem muito mais vivência do que eu. Então, esse canal aqui, ele já de cara não se propõe a ser dono de verdade nada. Porque tem muita gente que tem muito mais conhecimento, já viveu muito mais Vasco do que eu. Agora, fato é que a gente sabe que o Vasco, pelo menos para a gente ficar aí no barato nos últimos 20 anos, tem sofrido um bocado, tem ficado muito abaixo, né, daquilo que ele é realmente. E é preciso dizer aquilo que poucos querem escutar. Por isso que esse canal é para poucos, porque a gente precisa comentar sobre as verdades que estão dentro do contexto do Vasco cada vez mais, né? Verdades essas que nem sempre são agradáveis de ouvir, que não são as melhores verdades para a gente comentar. Enfim, não é a piadola, não é a brincadeira. Eu sei que a gente perca o bom humor, mas a gente precisa lidar com lances reais, com situações que de fato nos acometem no dia a dia. Essa gola hoje não está querendo ficar, não sei o que está havendo aqui, mas enfim, também o trabalho da produção aqui, depois que se vire como é que vai ficar com as suas com vídeo e tudo mais. Isso a gente deixa para produção, né? Como se a gente tivesse uma produção enorme. Mas, enfim, vamos logo para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar nessa edição 4, né? Que ela vem muito irônica, né? Como é o meu perfil lá no ex-Twitter, o Freud Irônico, né? Então, a nossa edição 4, ela trata sobre os temas. O Coutinho voltou? O Vasco ganhou? Então, gente, para que CEO, né? Para que CFO? Para que scout? Para que a gente falar de preparador físico? Todos esses temas aí que estavam quentes, estavam ali com a gente em todos os momentos, né, que nos acompanharam nas derrotas, ali no ocaso, digamos assim, da carreira de Ramon Dias, que ontem esteve em São Januário novamente, né, depois daquele fatídico jogo contra o Criciúma 4-0, Ramon Dias ontem volta a São Januário para ver o seu time ser derrotado mais uma vez. No caso, não o nosso, né? O dele, que ele vai assumir agora, essa bomba que é o Corinthians, né? Então, desde aquele fatídico 4-0 que Ramon Dias estava em São Januário, não escondido num camarote com insufilme, não, mas bem à mostra no nosso banco de reservas, né? Comandando a nau vascaína, que deu uma bela de uma afundada naquela partida, a gente vem falando bastante em nomes aí que, assim, olha, o futebol se profissionalizou. Beleza. A gente sabe que virou business, virou negócio, virou dinheiro, virou grana. Legal. Não é mais como antes, mas assim, eu sou um torcedor amador. Eu sou um torcedor que amo o clube, né? E isso aqui, deixando bem claro, tá, gente? É importante a gente lidar com o nível de honestidade com que a gente se propõe aqui. Não tem nenhum tipo de crítica a quem se remunere e se dedique ao trabalho de cobrir, de levar informação, de trazer análises sobre o Vasco e, com isso, capitalize o seu negócio. De modo algum, né? Pô, obviamente esse canal aqui ele não é feito para capitalizar, né? Porque, como eu disse, ele é feito para poucas pessoas e ele é feito para flopar, né?
Mas se alguém tem a capacidade de fazer um canal para milhares, né, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de espectadores e pode se remunerar com isso, baseando-se na verdade, na honestidade, nos princípios éticos, né, no trato, né, com respeito à instituição que permite isso, pô, então, beleza, tá super de boa, né? Mas você pode, inclusive, fazer isso sendo amador, né? Quem teve a oportunidade de ver a cena do presidente da associação, né, o presidente administrativo, Pedrinho, em São Januário, na vitória sobre o Corinthians, pôde ver qual é a possibilidade de você ser um presidente profissional sem deixar de amar o clube, né? A forma como ele cantava, a forma como ele interagia nos gols, como ele celebrava cada gol, como ele vibrava em cada lance, como ele cantava no mesmo ritmo da torcida, mostra que é possível você ser um presidente profissional, mas ser um de nós, ser um torcedor. Então, o Pedrinho, ele não é um torcedor que chegou na cadeira de presidente. Ele é um profissional do futebol que passou parte da sua carreira como jogador, depois fez os cursos devidos para ser um comunicador do esporte, tem um feeling tático, uma capacidade de visão de futebol muito diferenciada e que se propôs a um dos maiores desafios da sua vida, que era pegar a cadeira de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, após ter sido feito um modelo de sociedade anônima do futebol, e não bastasse isso, ainda deixar de cuidar daquilo que muitos criticaram, muitos brincaram, inclusive este que está falando aqui sem nenhum tipo de vergonha. Só pesquisar lá no meu ex-Twitter vai ver que eu falo sobre isso. Deixar de ficar somente preocupado com o cloro da piscina, deixar de se focar somente ao futsal, ao remo, ao futebol, ao basquete, ao vôlei e a outros esportes amadores, e ainda ir lá fazer o que hoje tem gente reconhecendo, quando muita gente já falou lá de trás. Salvar o futebol do Vasco da Gama de virar massa falida de uma empresa com inúmeras questões ético-profissionais para serem debatidos, que é a 777 Partners, né? Agora sob gestão da ICAP, né? Porque a 777 basicamente ela não existe mais, desistiu de existir, né? Então, assim, muitas questões para serem resolvidas. E aí, obviamente, que quando a gente estava naquela maré de derrotas, então depois do 4-0, aí chega o Paiva ali para 3 jogos, já é diferente, a coisa já caminha um pouquinho melhor. A gente consegue se classificar, inclusive, quebrando um tabu, já chega ali quebrando um tabu, né? O Rafael Paiva, quebrador de tabus, e classifica a gente contra o Fortaleza naquele jogo eletrizante, né? Aquele 3-3 indo para os pênaltis. E depois vem o Álvaro Pacheco com aquelas 4 derrotas que realmente ficam insustentáveis. E como nós falamos na edição número 3, absurdamente cai com 4 jogos. É um absurdo um treinador ser demitido com 4 jogos, mas era um absurdo que era necessário. A necessidade não faz do absurdo ser menos absurdo, e nem o absurdo deixa de trazer com ele a necessidade que foi feita, e foi tudo feito a seu tempo, a seu modo, e agora a gente começa a ter aí uma visão de um pouquinho mais de esperança. Mas o que essa edição 4 vem falar é que assim, a torcida do Vasco, ela reage como qualquer outra torcida, de qualquer outro clube do Brasil, seja ele de qual divisão for. A torcida do Vasco ela é uma torcida brasileira. Ela é uma torcida fundamentada na forma como o brasileiro lida com o esporte. O brasileiro lida com o esporte não por gostar do esporte. Obviamente, retirando as exceções daquelas pessoas que gostam de fato do esporte. Existem pessoas que gostam de basquete, existem pessoas que gostam de remo, existem pessoas que gostam de boxe, pessoas que gostam de vôlei de praia, pessoas que gostam realmente de vôlei. Mas o brasileiro, essa formação
média que a gente traz para esse conceito de brasileiro, do povo, que se ajuda, que se ampara, solidário, etc., que une, né? 150 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, nananana, que faz essas músicas, né? A música do Senna lá, tanana, tanana, aquela coisa toda, né? O brasileiro, em média, ele não é um torcedor. O brasileiro, ele é, em média, alguém que gosta de ser campeão. Em qualquer esporte. Principalmente no esporte mais popular do país, que é o futebol. A gente está com, assim, ao longo da história, a gente tem exemplos gigantescos de que o torcedor não liga muito para ver jogos, para acompanhar. Obviamente que agora, e isso é muito recente, né? Eu inclusive trouxe essa informação na edição número 3, repito ela, porque é bem importante que as gerações torcedoras do Vasco de hoje saibam que isso se deu há muito pouco tempo atrás. Essa ideia de lotar a barreira do Vasco, lotar São Januário, lotar todos os jogos, mesmo aqueles que não valem nada, mesmo aquele jogo final lá da gestão Campelo contra o Chapecoense, que não valia absolutamente nada, e que o nosso time, inclusive, sequer ganhou, né, para dar aos quase 70 mil vascaínos que foram aquele Maracanã lotado, né, nem ganhar ganhamos, nem empatamos em 1-1 com o Pofechô ali à beira do time. Esse fenômeno, ele é recente. E eu repito o que falei na edição número 3, que está lá no meu ex-Twitter. Na Libertadores de 1998, ano do centenário do clube, é importante deixar registrado que a média dos jogos da fase de grupos da Libertadores que o Vasco teve em casa, ela chegou é de 8 mil pessoas por jogo. Num estádio cuja final bateu, sem sombra de dúvidas, 40 mil presentes ali em São Januário. Final essa que eu tive a felicidade de presenciar em 1998, inclusive pedindo para que o Donizete não chutasse aquela bola. Ele chuta e faz um golaço, né? Sorte minha que eu entendo nada de futebol, não entendo nada, e às vezes faço algum comentário que tem algum tipo de relevância. Eu costumo brincar muito parafraseando Cristóvão Borges, eu acho que eu sou um burro que comenta, um burro com alguma sorte em alguns momentos. Como nesse, né? Donizete não fez o que eu falei, chutou e ela entrou naquele golaço. Fato é que na Libertadores de 98, ano de centenário do Vasco, Libertadores que nós conquistamos na fase de grupos, nossa média não superou 8 mil pagantes. O último jogo, com empate diante do América do México, nós não tivemos 1.000 pagantes em São Januário. Foram 623, como se dizia na rádio antigamente, 623 testemunhas a assistirem o jogo, o Vasco ali classificado. Mas você imagina isso hoje? Não, claro que não, porque isso pegou, essa coisa ficou legal de dia a jogo, né? De lotar. É bonito ver São Januário lotado. Mas isso é recente, gente. Isso é recente. E por que é recente? Porque o torcedor brasileiro, em média, não é um torcedor preocupado com o esporte. Não é um torcedor preocupado com o que está acontecendo, com o que é preciso e necessário para que aquele esporte, para que aquela equipe tenha sucesso. Não. O torcedor brasileiro, em média, é um torcedor que quer ser campeão. E a torcida do Vasco, muitas vezes, reage dessa forma. Noves fora todos os seus grandes feitos, mas ela reage. E agora a gente está num exemplo disso que dá o título, inclusive, à edição número 4 do nosso canal. Se o Coutinho voltou, se o Vasco ganhou, para que a gente falar de CEO? Para que a gente falar de CFO? Para que a gente falar de preparador físico? Para que a gente vai falar de scout? Agora está dando tudo certo. Então, fica muito nítido para quem acompanha constantemente o Vasco, principalmente nas mídias digitais, como, quando o Vasco perde, se busca alguma forma de trazer ali uma caça às bruxas para identificar um movimento de alguém. É um erro de alguém que tem que ser massacrado. E isso existe, sobretudo no Vasco, na ideia de personificação de alguém, para o bem ou para o mal.
Essa personificação, obviamente, ela passa a existir a partir do momento, né, de uma figura política que eu não quero dedicar muito do meu tempo falando sobre ela, mas que traz aquela ideia de Luís XV, né, o Rei Sol, né, eu sou o Sol, né, e traz essa ideia de que eu sou o Vasco. E muitos ainda defendem essa figura nefasta, né, decrépita, né, fantasmagórica, trágica para o Vasco da Gama, né? Se você defende, beleza, a carapuça vai te servir. Se você não defende, não se acusa à toa, porque a carapuça não é para você, né? Mas, enfim, essa personificação de um salvador, de uma pessoa que decide, de uma mão que bate na mesa, né? Que inclusive, o nosso ex-técnico agora do Corinthians se aproveitou disso, né? Para bater na mesa, né? Não vai barrar, coisa e tal. Mas essa ideia de alguém que bate no peito, na mesa, no peito de outro, que empurra, que é violento, ela foi muito caracterizada no Vasco. É uma característica muito forte do Vasco. E a gente sempre esperando nomes. Então sempre se bateu se Júlio Brandt seria um nome, se Campelo seria um nome, se Horta seria um nome, se Salgado seria o nome, né? Se o Pedrinho seria o nome. A ideia sempre foi essa, de que há um nome, há um salvador, há alguém que vá fazer esse processo todo. E isso, gente, não existe. Isso não existe. Isto é sempre feito por grupo. Isso é sempre feito no futebol de hoje, no futebol business. A operação que foi feita pelo Pedrinho foi liderada pelo Pedrinho, mas que contou com um número de profissionais enorme para trazer essa figura que está aí na capa do nosso vídeo de hoje, que é o Felipe Coutinho, numa gratíssima surpresa para pessoas como eu, que esperavam que o Felipe Coutinho voltaria com 35, 36 anos. Eu esperava uma volta sincera do Felipe Coutinho, mas esperava daqui a 4 anos. Não que ele voltasse agora com o mercado na Europa, podendo ganhar rios e mais rios de dinheiro na Liga Árabe, né? Podendo disputar ainda, falando em Copa do Mundo. Por que não Felipe Coutinho em Copa do Mundo de 2026? Né? Quem pode tirar dele esse pensamento? Né? Então, foi uma surpresa para mim. E essa surpresa ela foi feita de um grupo de trabalho muito grande. E que, assim, desde o Todo Mundo Já Sabe, lá que a BTB Esportes conseguiu tirar da boca do Felipe Coutinho, até ontem, data da apresentação, e até hoje, 11 de julho, né, o dia 11, o dia em que ele é oficialmente apresentado na sede náutica da Lagoa, já sabia que o Felipe era do Vasco. Todo mundo tem medo de cravar, porque tá certo, tem que ter medo mesmo, porque não o Pedrinho mesmo não cravou isso. Mas já sabia. Agora, o que a gente não pode negar é que a volta do Coutinho, a volta das vitórias, tiram de foco toda essa galera aqui, ó, que tá em preto e branco aqui, que tava à baila, que eram os assuntos mais comentados quando a gente estava nas derrotas. Então, por isso que a minha proposta, a minha ideia, não que alguém tenha me perguntado, não que alguém tenha vindo tirar nenhuma dúvida comigo, não, tá? Mas, assim, a minha sugestão, se alguém quisesse me escutar ao Vasco, sobre Rafael Paiva cara, combina com ele. Combina com ele, mas fica calado. Não entra nesse debate se é efetivo ou não, porque, assim, a torcida é apaixonada e é brasileira. Então a gente vai ter o cacuete, o nosso torcedor ele vai ter o cacuete automático de quando der algum resultado ruim, esperamos nós que não dê em nenhum momento, mas quando der algum resultado ruim, se vier alguma sequência aí de 2 empates e 1 derrota, né, às vezes vem 2 derrotas e 2 empates. Aí o time entra no 5º jogo já com a pressão de estar 5 jogos sem vencer. E tem algumas situações que são bem curiosas, porque às vezes o time vem de 2 derrotas e 2 empates. E aí, se ele ganha o 5º jogo, ele é um time que está a 5 jogos sem perder, está a 3 jogos sem perder. Se ele empata ou perde o 5º jogo,
ele é um time que está a 3 jogos sem perder, um time que está a 5 sem ganhar. Então, a mídia, e quando eu falo que mídia hoje não dá mais para falar só em jornalismo, né? É preciso da gente falar na mídia como também as mídias digitais, as mídias sociais, e aquelas pessoas que, como eu estou aqui falando de Vasco, também se propõem a falar de Vasco, elas nos levam a esses radicalismos, a esses extremos, né? E o Vasco, para poucos, é para os poucos que querem sair dos extremos e estar numa visão equilibrada, ter uma relação equilibrada com o clube. Então a ideia de efetivar ou não efetivar o Rafael Paiva, para mim fica em segundo plano, desde que entre ele e a gestão do Vasco e a gestão da SAF esteja tudo combinado. E a gestão da SAF é um tema que também volta quando a gente está sendo derrotado. Então, a contratação do Carlos Amoedo e a contratação do Rafael Viana, antes da gente quebrar aí alguns tabus, como antes de quebrar o tabu de vitórias lá no Beira-Rio contra o Inter e de quebrar o tabu da vitória contra o Corinthians, estavam muito faladas, muito faladas. E aí impressiona a quantidade de especialistas em CEOs que surgem pelo ex-Twitter, principalmente, né? A quantidade de pessoas que são especialistas em dizer sobre o que um CEO faz. E eu desafio mesmo algumas pessoas, obviamente que eu vejo ali muitas pessoas, muitos comentários pertinentes, né? Geralmente eu procuro seguir essas pessoas, inclusive, por isso são os comentários que eu vejo com mais frequência, que são pessoas que entendem como é que funciona o mercado, como é que as coisas se dão. Agora, são muitos comentários de pessoas que não sabem nem o que significa a sigla CEO. Não que isso me torne melhor do que ninguém, nada disso, mas é porque, assim, é importante entender o que é o mercado, gente. Sabe? Eu vi gente com relevância, com amplitude de voz na rede, indagando se o Carlos Amoedo seria uma boa alternativa para ser CEO do Vasco, se ele não foi querido pela torcida do Coritiba. E assim, gente, vamos combinar uma coisa, né? CEO é para controlar uma empresa, não é para controlar uma paixão. CEO é para equilibrar uma empresa. CEO não está aí para ser aplaudido por sócios. Assim penso eu. Sem deixar de fazer um registro importante aqui. O mundo da SAF no futebol e no futebol brasileiro é muito recente. Ninguém pode trazer nenhum tipo de verdade sobre sociedade anônima do futebol no futebol brasileiro. Porque tudo está sendo um grande experimento. Tudo está sendo um grande experimento. Coritiba, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Está tudo sendo muito novo. Ninguém sabe ao certo como é que a coisa funciona. Se o melhor modelo é personificar como o John Textor faz no Botafogo. Se o melhor modelo foi o que o Ronaldinho fez no Cruzeiro, em que ele pegou, captou, comprou, já vendeu. E vendeu para o cruzeirense apaixonado, que está gastando rios de dinheiro. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Ninguém faz a menor ideia. Então, nesse contexto, gente, a gente precisa estar muito bem preparado para poder entender que é tudo muito, muito recente, sabe? É tudo muito novo, então não tem verdades. Então, assim, as pessoas começaram. Outro dia, o Seleção Sport TV teve no seu âncora uma fala de que era preciso muito quase que uma autocrítica, o que não é muito comum no nosso jornalismo. O jornalismo cobra muita autocrítica, não faz muita autocrítica. Mas nós vimos o âncora do Seleção Sport TV falar que o Pedrinho foi muito criticado e que agora está sendo comprovado aí, pelo que se lê, que se escuta, se ouve, tanto da 777 quanto da própria ACAP, quanto dos clubes que eram da 777, como o Pedrinho de fato salvou o Vasco.
Se fosse uma autocrítica mesmo, a gestão liderada pelo Pedrinho está contribuindo muito para salvar o Vasco de virar uma massa falida de um grupo de, no mínimo, irresponsáveis que colocaram todas essas equipes aí que estão aí nessa berlinda. Sem sombra de dúvidas, o Vasco da Gama, pela representatividade que tem num país de proporções continentais como o Brasil, talvez o mais aquele que mais atingido já estava e muito suscetível, muito ferido a equívocos, como o que os, entre aspas, profissionais, fecha aspas, da 777 agiram, né? Então, quem está salvando é a gestão administrativa do Vasco. Está salvando o Vasco, já salvou o Vasco de tirar, então entrou com uma ação tempestiva, no momento certo, não podia nem ser antes nem depois. Foi o momento exato para evitar que o Vasco virasse pó. E durante muito tempo a gente ouviu como é que vai ser agora sem aporte. Gente, o aporte não existia. Não existia aporte. Isso aí tem que ser debatido, isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado, isso tem que ser tratado. E isso tem que ser tratado e falado de uma maneira perene, de uma maneira permanente. Não apenas no momento de derrota. A gente tem que saber ser feliz, a gente tem que saber sorrir e tem que saber que é um momento de discussão. É necessário que, independente, porque senão é assim, na derrota a gente fala de tudo de errado. E na vitória a gente não pode falar das coisas porque senão vai atrapalhar o time. Não, peraí. A gente precisa ter uma perenidade sobre determinados assuntos que precisam continuar a existir a despeito de como o time está nos campeonatos que disputa. O senhor Jorge Salgado, que teve uma fidalguia muito interessante, muito pertinente no seu Twitter, em parabenizar a vinda do Felipe Coutinho, uma forma de parabenizar aí a gestão, o que é muito bom de ver no Vasco da Gama, porque a gente sempre atravessou gestões muito ácidas, muito briguentas, muito guerreiras umas contra as outras, né? É muito legal ver um tweet do ex-presidente Jorge Salgado parabenizando a atual gestão pela volta de um ídolo do clube, de um dos maiores crias, né? Que dominou a Inglaterra, a Espanha, participou de Copa do Mundo, estava no mundo árabe, agora nesse momento que o mundo árabe está contratando grandes atletas, grandes nomes, né? Então essa volta é muito legal a gente ver. Só que assim, o senhor Jorge Salgado, junto com o senhor Osório, junto com o senhor Duque Estrada, eles precisam vir ao Vasco, precisam chegar no Vasco para falar, explicar um pouquinho melhor o que houve para que as coisas chegassem no nível em que chegaram. Então essa fidalguia ela precisa sair das mídias sociais. E ela precisa ir para as raias da verdade, mas de forma política. De forma política. Lembra que eu falei que nas empresas uma das coisas que mais existem é a política? É isso. A SAF do Vasco ela terá a sua política. Então é preciso que aqueles que conduziram o processo da SAF, eles venham de forma política, de forma polida, conversar com quem hoje está gerindo isso e com quem hoje está cabendo refazer os passos pelos quais a gestão de Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada fizeram, porque na verdade nós retroagimos. Nós voltamos para o momento em que o Vasco volta à venda, só com muito mais dificuldades pelos movimentos equivocados, irresponsáveis, que a nossa sócia anterior, cuja sociedade está suspensa, nos prejudicou. Então é preciso que eles digam como isso aconteceu, até para eles, como vascaínos que se mostram, que se dizem, eles possam também evitar que isso aconteça, né? Com o Vasco novamente. Então é necessário que
eles apareçam, que eles compareçam ao Vasco. E eu não tenho dúvidas de que a gestão atual da administrativa do Vasco os receberá com muita fidalguia. Talvez necessite, sim, de um pouco de firmeza, de uma conversa mais clara, de uma conversa mais dura, de uma conversa de olho no olho, de palavras mais assertivas e menos bajulações. Até menos coberturas midiáticas, eu diria. Como muita gente, às vezes, se pega desprevenido com as ações da gestão atual, né? Então, a entrada da ação no juizado, a reunião que essa ação teve com a ECAP, tem muita gente discutindo e debatendo se isso é verdade ou não é. Porque não é possível que ninguém da imprensa consiga... Gente, a imprensa no geral, eu não vou nem me ater, como na resposta que eu dei hoje no ex-Twitter mais cedo, a imprensa no geral, ela morreu. Morreu. A partir do momento em que os grandes veículos de imprensa passaram a ser coordenados não mais por jornalistas, mas por empresários que estavam mais preocupados com as planilhas dos negócios do que exatamente com a qualidade do trabalho jornalístico, isso vai matando pouco a pouco a imprensa, no geral, tá? Obviamente, isso afetou muito uma parcela da imprensa que já era naturalmente mais desprezada, que era a imprensa esportiva. A imprensa esportiva, ela sempre foi ali pela imprensa de costumes, pela imprensa social. É uma imprensa meio de lá. Às vezes são tanto que os livros de jornalistas esportivos nunca foram as pontas de sucesso, né? Pelo contrário, você não escreve muito bem, não. Vocês gostam de ver jogo, coisa e tal, etc. Era assim que era tratado, tá, gente? E essa imprensa era firme. Ela perguntava. Ela ia lá, numa época em que você não tinha assessoria, que era muito mais fácil, enfrentava o vestiário, ia lá, tomando banho, trocando de roupa, coisa e tal, ia lá e perguntava, fazia as perguntas que precisavam ser feitas. Gerava os bons debates, né? A imprensa de hoje, ela está muito voltada à assessoria. Então, quer dizer, tudo é muito mais difícil, porque tudo tem que passar pela aprovação de uma assessoria. Beleza, virou business, esse negócio para tudo, não é só do futebol. Futebol virou entretenimento. Aí a gente tem um problema grande, porque quando o futebol vira entretenimento, ele deixa de ter a sua atuação esportiva no vínculo que ele tem com a sociedade brasileira, e ele transforma essa relação da própria sociedade com o futebol. Então a gente vive ali na década de 50, na época do esporte amador, uma relação muito forte de jogos, de pessoas, como, por exemplo, meu falecido avô, que ia a jogos de outras equipes, tranquilamente. O meu falecido avô, ele tinha condições, porque ele participou da obra do Maracanã, de modo que ele ganhou um ingresso, né? Uma carteirinha, que era um ingresso permanente. Não chegou a ser uma cadeira, daquelas cadeiras cativas que o Maracanã ainda tem, mas ele ganhou uma carteirinha que ele tinha por ter sido motorista, né, do DNR. E ele ia a jogos de quaisquer clube, morava perto, morava na Tijuca. Ele ia a jogos não apenas do Vasco, que ele amava, mas muitos jogos do Santos mandados aqui no Rio de Janeiro, né? Ele pôde assistir muitos jogos do América, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Então você tinha uma relação do esporte com a cidade de um jeito. Quando isso vira negócio, e quando isso sai dessa parte dessa relação social do futebol, como autoprojeção da pessoa, com a pessoa querendo se ver no futebol, coisa e tal, aí vira outra questão, vira outra situação. E aí vira entretenimento. Então o futebol ele vai se transformando e ele vira um business, porque assim, o futebol passa a ser algo instagramável. Ele passa a ser algo que eu preciso gerar conteúdo para minha página, para minha rede, para os meus seguidores, para os meus fãs. E aí ele já vira outra história, que não é mais o futebol que nós vimos e não vamos ver mais. Beleza, vamos acostumar com ele. Agora, é necessário que nesse contexto a gente entenda que a imprensa não vai ter mais papel que teve antigamente. De ser questionadora, de ser indagadora,
de colocar as pessoas contra a parede. Não. Essa imprensa, se assim agir, vai ser repelida. Só que não como já foi feito, inclusive dentro do Vasco, proibindo entrada, porque isso, inclusive, mancha a instituição. Então, como é que se repele hoje? Não se dá atenção muito para o canal XYZ, não se dá muita atenção para essa equipe, para esse perfil, porque ele é muito crítico, porque ele é muito cético. E aí você vai ter, assim, pessoas independentes que vão surgir para ter algum tipo de crítica, né? Então, esperar que a imprensa faça essas indagações, como deveria estar nesse momento, a grande verdade é que houvesse imprensa, houvesse jornalismo com J maiúsculo, cobrindo o Vasco da Gama, eles estariam na porta, aos pés, né, nos calcanhares da gestão anterior, tentando criar conexões. Só que a nossa imprensa está à espera de Josimar Futebol. A verdade é essa. Quem cobre o Vasco hoje, tirante algumas exceções, e aí você, que é exceção, de novo, não vista a carapuça, não vai se acusar à toa. Se você é exceção, esse comentário, se chegar até você, não é para você. Vamos combinar assim, né? Mas tirante raríssimas exceções, quem cobre o Vasco, cobre via WhatsApp. Cobre o Vasco via Google. Cobre o Vasco via meia dúzia de canais, meia dúzia de perfis. Não tem ninguém na porta de São Januário, como antigamente ficava a imprensa. Ficava ali do lado, tomando um cafezinho, na banca ali de jornal, em frente ao estádio, ali, trocando ideia com o cara que vendia bala ali em frente ao centro de treinamento, tomando um cafezinho todo dia, criando uma construção, uma relação, um relacionamento com os vendedores ao redor, para falar, pô, se tiver algum movimento estranho, me liga, tá aqui meu telefone. E a pessoa ligava e falava, olha, cara, não sei porquê, a alta cúpula tá toda aqui reunida. E aí, pum, o cara se metia ali para dentro de São Januário e tirava 2, 3 palavras ali que depois ele ligava para as fontes. Hoje em dia, inclusive, a fonte está supervalorizada na imprensa. Todo mundo tem uma fonte no Vasco da Gama. É uma coisa incrível. Todo mundo tem uma fonte. A fonte se tornou supervalorizada. Fonte é algo muito importante para o jornalismo. Mas jamais foi a única forma do jornalismo conseguir os fatos. O jornalismo conseguiu os fatos através de apuração. Mas não apuração via WhatsApp, não apuração via redes sociais. Apuração mesmo. Por quê? Quando os veículos eram comandados por jornalistas, os comandados dos jornalistas, eles iam até os locais assegurados nos seus empregos de que mesmo não trouxesse uma notícia naquele dia, eles iriam no dia seguinte. Porque era assim que as notícias surgiam. Com as pessoas reparando fatos, conectando coisas, entrevistando personagens anônimos ao redor dos clubes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se um repórter falar para o editor dele no portal que ele vai passar o dia inteiro em frente ao Vasco para ver se rola alguma coisa diferente para ele ter uma notícia, ele vai ser mandado embora. Porque ele tem que estar lá na redação para acompanhar a Reuters, a outra agência, o que ela está mandando, o que o Aston Villa soltou no Twitter, o que o time da Arábia falou do empréstimo, se alguém comentou, se alguém falou, se algum outro... Então, não existe mais jornalismo como antigamente. Então, a gente não pode mais esperar do jornalismo esse papel. Esse papel hoje cabe, obviamente, a meu juízo, a meu ver, que bota meu CPF na conta, esse papel cabe hoje ao Conselho de Administração, ao Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. São os conselheiros que devem se preocupar em, a despeito dos resultados que o time obtém em campo, entender o que houve na gestão passada, durante o processo de aprovação da mudança do estatuto, que permitia ao Vasco se enquadrar na lei da SAF, e perguntar o que houve de equivocado. Quer dizer, quem é que foi enganado nessa história? Foi enganado o Vasco, a gente não tem dúvida de que foi. Isso está muito claro. A instituição
Clube de Regatas Vasco da Gama ela foi enganada. Mas os personagens que respondiam pela gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama, quem é que foi enganado e como? No mínimo, para evitar que haja enganos novamente. No mínimo, no mínimo. E para a gente entender, você vê que até o meu gato aqui tá incomodado com isso. Até o meu gato aqui tá incomodado com isso. Para a gente entender, gato quando se manifesta não é por qualquer coisa não, tá? Gato é porque tem pressentimento. E para ver se eventualmente alguém não deveria responder por algum ato, porque ter responsabilidade é responder sobre o que se faz, que tenha sido lesivo ao Vasco nesse contrato. Que já está demandando um trabalho maior do que o que ele prometia ao Vasco. O fato a ser dito é esse. A SAF do Vasco, hoje, ela cobra do Vasco um valor maior do que o valor que aqueles que geriram, que nasceram, que pariram essa SAF, sob o meu voto e sob o voto da maioria dos associados, aqueles que conduziram, que pariram essa SAF, trouxeram uma SAF que não apenas não trouxe o que foi prometido, como ainda custa mais ao Vasco para que se resolva do que foi prometido. Porque esse processo não sai barato. Tem escritório de advocacia penhorando a ação do Vasco, pedindo penhora. Escritório que ajudou a formatar a SAF do Vasco. Então, eu entendo que hoje cumpra o papel do Conselho Deliberativo chamar essas pessoas, chamar aqueles que iniciaram a SAF, convidar educadamente, sem represálias, sem ameaças, nada disso. Não é fazer papinho de torcida organizada, não, gente. É com profissionalismo mesmo. Chamar seu Luiz Melo, chamar seu Paulo Brax, chamar seu Lúcio Barbosa, chamar seu Alexandre Matos e perguntar. Porque as empresas fazem isso. As empresas investigam também. Assim como as empresas têm políticas, as empresas também investigam. As empresas também fazem um processo de engenharia reversa. Os princípios de governança corporativa fazem a gente ter um histórico dos equívocos para evitar que eles se repitam. E esse histórico é que precisa ser cobrado da gestão atual. Não as ações que foram tomadas pela gestão anterior. E aí a torcida se perde. Porque a torcida só quer saber de ganhar. Então, como a gente está ganhando, como o Coutinho voltou, como o Vasco ganhou, ninguém está ligando mais para CEO nem CFO, o que até antes do jogo contra o Inter, todo mundo era especialista. E se o CEO, né, o Carlos Amoedo, saiu criticado pela torcida do Curitiba, então ele já tem que ser criticado? Não. Porque a torcida não sabe o que o CEO faz. O CEO chega para arrumar a empresa. Tem que arrumar uma empresa. E nisso, aí a gente tem que ir aonde, gente? Pô, cara, faz o básico. Segue o jornalismo atual. Vamos na internet. Vamos apurar na internet. Vambora. Não, porque eu conversei com alguns amigos, meus torcedores do Curitiba. Eles falam, peraí, cara. Qual torcedor que você pode falar que diga com legitimidade? Qual torcedor do Vasco que tem uma avaliação técnico-profissional sobre a atuação do Luiz Melo? Porque ele não teve por dentro de como é que as coisas funcionavam com o Luiz Melo, nem com o Paulo Brax. Eu critico o time que foi montado e o resultado que se obteve em campo a partir dos ideais que teve lá com o Paulo Brax e com o Luiz Melo. Isso é criticável. A gente ter tido tanto dinheiro e ter lutado para não cair no ano passado. Isso é criticável. Agora, em que condições trabalhava o senhor Paulo Brax? Em que condições trabalhava o senhor Luiz Melo? Sob ordens de quem? Como é que foi formatada essa ordem? Ah, não, mas o scout do Vasco só traz jogador ruim. Só Léo Jardim, Matheus Carvalho, Paulo Henrique, Paulinho, Jair, Verrete. Tá lá no meu ex-Twitter. E a galera se dói, que é uma coisa engraçada, né? Quando eu botei lá reações quando o Verrete foi apresentado.
Um cara de 34 anos, vindo do Belgrano, que só jogou uma vez na Série A Argentina, como se vai a jogar em barco? Não é possível. Não é possível, substituindo o grandiosíssimo Pedro Raul, que aliás teve uma ajuda maravilhosa pra gente ontem, fazendo aquela falta ali pro Esforza chegar lá e cobrar aquela daquele jeito, né? Aquela caidinha. Cara, quem é o torcedor do Vasco que tem condições reais de ser questionado por qualquer clube sobre o real trabalho do Lúcio Barbosa, sobre o real trabalho do Alexandre Matos? Adson foi um erro do Vasco? Adson foi um erro do scout do Vasco? João Vitor, que há tanto tempo muitas pessoas diziam que não valia nada disso, não tinha que ter pago nada disso no João Vitor. Agora o João Vitor se machucou e, pô, ficamos sem João Vitor, meu Deus, acabou o João Vitor, não tem mais campeonato pro Vasco, o Vasco é muito azarado, o João Vitor agora que estava jogando. Então, peraí, a gente tem que definir o primeiro, se o João Vitor vale o que foi pago ou não vale. Porque, assim, de dinheiro eu não tenho pena, tá? Eu não tenho pena de dinheiro. Então, se pagaram 40 milhões ali no João Vitor, beleza, ele pode ser 40 milhões. A minha dúvida é, nós temos condições, nós temos time para pagar 40 milhões para um cara ser reserva? Porque se tiver, tá de boa. Se tiver, tá de boa, tá? E eu vou até falar que ano passado com o Medel, jogando o que jogou em 2023 ali, eu nem ligava do João Vitor ser banco, não. Pode vir 40 milhões, não é da minha carteira que tá saindo, não tô nem aí. Agora, esse ano me parece que a gente precisava do João Vitor. Quando ele entrou, ele correspondeu parte daquilo que era esperado, porque depois veio uma contusão. Uma contusão que já foi cobrada do Daniel Félix, como se o Daniel Félix fosse o responsável por tudo que acontece com o Bahia. Houve um momento que a torcida parecia que assim, olha, o Daniel Félix não gosta do Bahia. Isso estava parecendo, para quem faz uma leitura um pouquinho mais abrangente, assim, não, não gosta do Bahia. Porque assim, é incrível como com o Diego o Bahia jogava, afinou, não sei. E com o Daniel Félix ele foi derrubado. Até que o Pedrinho foi lá e verbalizou isso na apresentação do Marcelo Santana. Que campanha é essa que está sendo feita aí contra um profissional do Vasco? Quem é o torcedor do Vasco que tem capacidade para falar de preparação física com profundidade? E o Daniel Félix sai daqui de hoje, do Vasco, amanhã, sei lá, por decisão da diretoria, e vai trabalhar no sei lá, bota um time aí pra gente botar ele pra trabalhar. No Cuiabá. Aí vem algum torcedor cuiabano, me liga e fala, vem cá, Rafael, o que você diz de trabalho do Daniel Félix? Não digo nada, cara. Não conheço o trabalho. Você vai as condições que ele trabalha. Não sou preparador físico, eu não analiso. Agora, você me dizer, como é que é o time em que o Daniel trabalha? Eu vou falar, olha, o time teve essa história, mas você consegue no Google. Precisa mesmo, não sou fonte. De novo, a fonte, parecendo ser a coisa mais importante de qualquer fala, qualquer comunicação. E a fonte nunca foi a coisa mais importante. É um dos meios de obter uma informação. Mas nunca foi. O que se obtém é perguntando. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer nesse momento de cansaço do jornalismo é a gente vir aqui, gente. Então, olha só, vamos lá. Dá um pouquinho aí pra galera que criticou, já que agora a galera não quer, né, ficar muito no... Vamos lá. A galera criticou aqui. Rafael Viana. Cifo. Né? Olha aqui o que tá, gente, no LinkedIn, que é o currículo virtual aí, acesso para todo mundo, né? Tá ali liberado para todo mundo, né? O que tá logo abaixo do nome do Rafael Viana? Meu xará, Rafael Viana. CFO, então assim, a experiência dele é essa. Futebol, reestruturação. Gente, o que mais o Departamento de Finanças da Vasco SAF, Sociedade Anônima de Futebol, precisa nesse momento do que alguém que saiba reestruturar aquilo ali. Então, gente, quando eu venho aqui embaixo, aí você pode descer, tá, gente? Isso aqui, quem não conhece o LinkedIn é bacana, é uma rede social interessante, vale conhecer. Tá aqui, ó. Ele foi diretor financeiro estatutário e CFO do Cruzeiro, né, onde passou por 2 anos e 6 meses. Fez parte da KPMG Brasil, né? 7 anos e 4 meses. Então, aqui, como head sócio, né? Centro de excelência em instrumentos financeiros.
teve outras atribuições, ele tem aqui 16 experiências contabilizadas no LinkedIn dele. Aí fala assim, não, mas a KPMG errou porque ela que falou do Vasco que estava tudo bem com a 777. Gente, vou contar um segredinho para vocês. Empresas erram. Empresas erram, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que é um segredo muito grande, né? Porque, assim, sobretudo no mundo que a gente vive, né? Realmente essas empresas são as grandes corporações, né? As empresas erram, gente. E das empresas errarem não significa que todos os seus profissionais sejam ruins. Se a KPMG errou em algo do Vasco, não quer dizer que o Vasco não possa aproveitar nenhum profissional que já tenha passado pela KPMG. Não, ele não teve nada a ver com os relatórios e laudos e avaliações que foram feitas. Gente, vamos parar de papinho bobo, né? Vamos parar de papinho bobo, né? Então quer dizer que nenhum profissional mais que trabalhou no caixa da loja americana pode ser mais contratado? Ah, não, esse cara aqui eu não vou contratar aqui para ser o caixa da minha empresa, não. Esse aqui, o cara, não vai ser balconista da minha farmácia, o cara que passou pela loja americana, não. Como é que esse cara não viu que estava tendo roubo? Gente, botar um pouquinho de consciência na cabeça, né? Por favor, né? E, se você quiser ir um pouquinho além, você vai no do... vamos mudar aqui a partilha. Você vai lá no Carlos Amoedo. Vai lá ver como é que é o do Carlos Amoedo. Tá aqui, ó, o cara é CFO, né? Começou agora, CFO do Vasco. Foi de maio de 2003 a julho de 2024, um ano, quase um ano e meio, como CEO do Curitiba. Tem lá o seu escritório, né? Diretor aqui de agências, trabalhou foi trainee da Ernst Young, de novo uma empresa aí dinâmica, pode ter errado? Uma porrada de vezes, né, gente? Ou a empresa que trabalha nunca errou? Alguém aqui que está vendo, dos nossos 26 inscritos, por favor, gente, não vamos ampliar isso aí não, pelo amor, não quero dor de cabeça. A ideia inicial era a gente chegar até meia dúzia, sermos meia dúzia, até dezembro, já ultrapassamos. Mas assim, alguém dos 26 que seguem esse canal aqui já trabalhou em alguma empresa que não errou nunca? Porque nem eu, quando tive uma empresa, não errei. Até eu errei, né? Então, assim, foi CEO do Grêmio, numa época vencedora do Grêmio. Na época que o Grêmio estava relativamente bem ali, de julho de 2017 até novembro de 2022. O Grêmio conquistou alguns títulos, comemorou algumas taças nesse período, né? Então eu vou analisar como o novo CEO do Vasco da Gama. Gente, no mínimo eu vou olhar aqui. Se me perguntar, eu vou olhar aqui. E assim, eu vou olhar aqui no LinkedIn antes de perguntar para um torcedor do Curitiba. Eu vou olhar o Rafael Viana antes de perguntar para um torcedor do Cruzeiro. Porque assim, gente, eu sou torcedor. Dentro de campo eu xingo, eu falo, eu desfalo, eu digo que aquele vai mal, aquele vai bem, aquele não vai, coisa e tal. Eu vou esperar que o torcedor do Cruzeiro tenha mais nacionalidade que eu? Eu vou esperar que o torcedor do Curitiba tenha mais nacionalidade que eu? Não, eu não vou. Então, assim, não, eu perguntei para alguns torcedores de coxa branca, eles falaram que esse cara é mal, hein? Manda mal. Falei com alguns gremistas, os caras não estavam bem lembrados ali dos títulos que ele conseguiu, tantos títulos seguidos, mas muito regional. Bom, aí a gente precisa de novo entrar nas questões, nas contradições do Vasco, da torcida vascaína. Afinal de contas, o Carioquinha vale ou não vale? Porque ser eliminado pelo Nova Iguaçu foi uma ferida dolorosíssima para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Para muitas pessoas, o Carioquinha tem o seu valor especial e deve ser disputado tal e qual o Mundial de Clubes. Imagina se vai para a final e leva 6-1 do Flamengo na final. Imagine-se. Imagine-se. Agora, o que parece mais curioso para o do Vasco é que os títulos dos regionais de outros clubes valem. Agora, quando a gente ganha no Carioquinha, aí não vale. Aí não vale. É por isso que eu ainda falei, eu preferia, e tá escrito lá, tá no meu ex-Twitter, eu preferia que o Vasco tivesse ficado em quinto no Campeonato Carioca e levantasse a taça
a Taça Rio, embora a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tenha conseguido transformar a Taça Rio numa coisa vexatória, mas levantasse uma taça do que ser eliminado pelo Nova Iguaçu diante de uma torcida tão cobrante como é a do Vasco. Então a gente precisa entender, se ganhar muitos títulos, muito gauchões, que eles lá chamam de gauchão, né? Se ganhar seguidos gauchões, é uma avaliação boa para a torcida. Porque se for, o Carlos Almoedo tá bem, cara. Ele ganhou alguns gauchões, cara. O cara não foi mal, não. Ganhou ali algumas recopas gaúchas. Não, a gente precisa definir qual é o nosso critério. E torcida é definida por não ter critérios. Então o ponto-chave é esse. É entender que, olha só, o meu gato tá aqui, ele tá realmente bastante irritado hoje, com tudo que tá acontecendo, né? Mas assim, é importante que a gente mantenha os assuntos que são determinantes para o Vasco sempre de maneira límpida, para que nos momentos de derrota eles não sejam insuflados pela nossa dor das derrotas e não sejam esquecidos nos momentos de glória. Porque foi pelos esquecimentos das coisas que realmente importavam ao Vasco da Gama nos seus momentos de maior glória que o Vasco paga até hoje essas principais dores que nós sentimos. Foi porque no momento em que nós fomos injetados de grana por investidores estrangeiros, como foi prometido agora com essa SAF, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, quando o Vasco já era para ter um centro de treinamento muito à frente de todos os clubes, à frente até do centro de treinamento de Cotia de São Paulo, que foi um dos primeiros a ter. Era ali quando foi irrigado muito dinheiro no Vasco, que o Vasco já era para manter um time ali de 2000 em diante, já com muita vantagem no futebol brasileiro. Ali era o momento do Vasco fazer o que hoje fazem o nosso maior rival Flamengo, Palmeiras, e o Galo está tentando, mas ainda está cambaleante para isso, né? O Galo tenta ali colocar, mas Palmeiras e Flamengo realmente conseguiram. O Vasco poderia ter feito isso em 2000. E não fez por quê? Porque foi sob grandes alegrias e a ideia de que uma pessoa só servia para resolver tudo do Vasco, que grandes erros foram cometidos e a gente nunca comentou sobre eles. Então a gente precisa agora manter, mesmo diante das alegrias da vitória, que bom que o Rafael Paiva está indo bem, pô, que bom que a base está subindo, está indo de boa, que legal que a gente tem conseguido vencer, que bom que os tabus estão sendo quebrados, porque isso alivia também um pouquinho. Isso tira um pouquinho de que todo jogo é uma final, de cada jogo. Não, gente, a gente tem que tratar o seguinte: o Vasco tem que ficar 3 anos consecutivos tranquilo na Série A. Para começar a pensar em coisas maiores. E aí, nesses 3 anos, pode tentar a Sul-Americana. Quem sabe, pô, porque esse campeonato é tão maluco, né? Às vezes um ganha lá, outro ganha aqui, coisa e tal. O G6 vira G8, consegue uma participação. Aí já disputa uma competição sul-americana. Não importa se é pré, se é fase de grupos. Não, vamos devagar. Mas o que o Vasco precisa, em essência, são 3 anos consecutivos na Série A sem risco nenhum de cair. O Vasco precisa voltar. O que a gestão que hoje está sob a liderança do Pedrinho está fazendo, e que isso é simbologicamente, ou melhor dizendo, isso é simbolicamente materializado na volta de Felipe Coutinho, é o Vasco estar sendo recolocado no Vasco. Não sei por que a gestão anterior da SAF não achou que o Paulinho poderia ser uma boa. O Paulinho poderia ser um ótimo começo para isso. Deixaram ele para o Galo. Está lá, fazendo um belo de um trabalho no Atlético Mineiro. O Paulinho seria um bom começo para isso. E trazer o Coutinho agora com o Paulinho nesse time, nossa senhora, ia ser sensacional. Ia ser sensacional. Porque entre Paulinho e Coutinho existe a diferença óbvia de que o Coutinho conseguiu conquistar muito mais coisa lá fora do que o Paulinho. O Paulinho está na média dos jogadores que foram para a Europa e voltaram, não renderam bem na Europa, estão rendendo muito bem aqui no Brasil. Gabigol,
Scarpa e outros atletas aí que vão para fora, não rendem. Paulinho, né? Vão para fora, não rendem. Quando o Gerson, né? Voltam para cá e aí realmente vão muito bem. Paulinho tá nessa safra. Coutinho não. Coutinho tá na safra de alguém que se realizou na Europa, de boa, de boa. O cara envergou a camisa de Barcelona e não foi assim que... não, ele fez parte do elenco. Não, ele jogou pelo Liverpool, foi transferido do Liverpool para o Barcelona, do Barcelona para o Bayern de Munique, né? Saiu daqui para Inter de Milão, passou por outros clubes, enfim, o Coutinho jogou na Europa. Coutinho é um jogador que tinha mercado na Europa. Ele volta simbolizando isso que está realizando a gestão sob a liderança de Pedro Paulo, nosso querido ídolo Pedrinho, torcedor do Vasco, e que hoje está preparado para ser o presidente e que entende que os nomes de Marcelo Santana na direção executiva do futebol, junto com o Felipe, achei até engraçado que o Marcelo Santana chamou ele por nome e sobrenome, né? Felipe Loureiro, né? Foram estudantes, inclusive, que me indagaram lá no ex-Twitter. Mas o Felipe tem competência para ser diretor? Tem. Estudou junto com o Marcelo Santana, que hoje é o diretor executivo. E fica claro que há um movimento, ou pelo menos me parece, se não fica nítido para todo mundo, para mim me parece que há um movimento de que, assim, Carlos Amoedo, Rafael Viana, vão entrar lá na SAF e vão estruturar aquilo ali como uma empresa deve estar estruturada. Agora, futebol, contratações, nomes para quem o scout vai mandar, aprovação e não aprovação, isso vai ficar muito mais com Marcelo Santana, vendo as questões burocráticas, se tem dinheiro, indo lá, bater lá no financeiro, e aí, cara, Rafa, como é que tá a situação? Dá para trazer? Pô, Marcelo, segura, que dá para trazer mais. Olha, no final do ano a gente vai conseguir. Na próxima janela a gente está vendo aqui uma receita legal, bacana. Pô, então beleza, vamos lá. E levar para o Felipe, que vai trazer a questão do futebol. Não, mas olha só, a gente precisa aqui de 2 zagueiros, precisamos de um camisa 5. Pô, beleza, vai dar, vai lá. Show de bola. Então me parece que vai ser por aí. Agora, esse assunto, ele precisa ser mantido. O assunto da SAF do Vasco, ele não vai estar resolvido nem que o Vasco consiga uma campanha sensacional e o Paiva mereça uma estátua por nos fazer campeões brasileiros. Nem por nos fazer campeões da Copa do Brasil. Esse assunto precisa ser resolvido. O Vasco precisa começar a resolver os seus assuntos. E aí reside a minha grande esperança na gestão de Pedro Paulo, que está sob a sua liderança, mas com uma equipe muito boa ao seu redor. Seus vice-presidentes, né, as pessoas que sentam com ele na mesa da SAF, toda essa reestruturação que ele está fazendo aí, salvando o Vasco dessa massa falida que se foi. Precisamos resolver isso juridicamente e depois precisamos resolver as coisas dentro do clube sem precisar ir à justiça. Isso é um recado que a justiça nos deu lá atrás, inclusive na urna 7. Quem leu a decisão sobre a urna 7, existe esse recado lá nos autos do processo, no deferimento do juízo, de que é necessário que um clube que tem o seu estatuto consiga resolver as suas questões dentro do seu estatuto, sem ter a necessidade de incomodar a justiça comum. Então o Vasco precisa ser resolvido dentro do Vasco. Então separe-se o futebol, ajuste o futebol, porque sem ele nada prospera. Mas assim, futebol ajustado, preparado, time montado, e ali Felipe blindando junto com Marcelo Santana, todo time de futebol é preciso voltar para dentro, ó. E vamos lá, Pedro Paulo, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, CEO, CFO da SAF, vamos embora todo mundo sentar e vamos resolver o Vasco dentro do Vasco, sem judicialização. Findada a questão judicial, deferido que tem que ser deferido, Vasco vendido, outro grupo injeta dinheiro, vamos resolver isso aqui dentro do Vasco. Sem briga, sem litígio, de acordo com o estatuto, quer seja do associativo, quer seja da sociedade anônima. Isso que a gente precisa. E agora, pessoal, eu preciso encerrar essa 4ª edição, porque o meu gato está aqui ensandecido, querendo que eu abra a porta aqui dos meus estúdios, dos nossos estúdios Herbert Richards, e nós vamos precisar encerrar. Mas que bom que a gente encerra agora
sem perseguição ao preparador físico, sem estar se preocupando aí, não vamos ter jogo no final de semana, então vamos ficar um tempão aí sem se preocupar com essas questões de CEO, CFO, Scout, tudo mais, e vamos celebrar. Felipe Coutinho está de volta, é emocionante isso, enfim, e vamos botar aí, Felipe, começa logo para a gente botar mais 3 pontinhos na conta do pai e do Paiê, que vai voltar e vai ser uma dupla preciosíssima para o Vasco em 2024. A gente se encontra aí a qualquer momento aqui no nosso canal, em algum momento aí com 11 minutos para a gente tentar fazer tudo de acordo com o Felipe Coutinho. Bem-vindo, Felipe. É uma alegria enorme para toda a torcida vascaína ter você de volta, da forma como você voltou. É muito bom a gente ter hoje um torcedor na presidência, a gente ter um torcedor na nossa diretoria, a gente ter um torcedor no nosso como técnico, a gente ter um torcedor atuando como jogador. Isso é muito bacana para a gente. Então, que a gente possa ver mais momentos felizes dentro de campo, mas sem esquecer dos pontos importantes que nós precisamos debater e resolver fora deles. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.